Perícia feita hoje à tarde vai apontar as causas do incêndio que destruiu uma loja de produtos em inox na capital. Recuperação após granizo que atingiu 60% de lajes. Defesa Civil do Estado concluiu os trabalhos no município, mas as telhas ainda continuam sendo distribuídas. Problemas na estrutura. A ponte que liga o Rio Grande do Sul ao oeste catarinense foi parcialmente liberada hoje, depois de 2 meses de interdição. De olho no verão, em Balneário Camboriú, os empresários do setor hoteleiro já se preparam para a temporada, que promete ter um movimento maior que no ano passado. No futebol, Criciúma perde mais uma e a direção do clube demite o técnico Gilmar Dalpozo. Já o Joinville vence o clássico contra o Avaí e fica ainda mais perto do acesso. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A perícia feita hoje à tarde deve apontar quais foram as causas do incêndio que destruiu uma loja de produtos em inox. O estabelecimento, que fica próximo à Via Expressa, entrada de Florianópolis, chamou a atenção de quem passava pela rodovia. Hoje ainda era possível ver uma fumaça saindo da loja. Depois de mais de 2h30 de trabalho na tarde de ontem, os bombeiros retornaram nesta segunda-feira para apagar novos focos do incêndio. Houve uma solicitação agora no período da tarde de uma possível reignição. As nossas viaturas retornaram ao local e confirmaram uma reignição, mas um foco pequeno e nada que ofereça risco à edificação. Técnicos do Instituto Geral de Perícias e do Corpo de Bombeiros também foram até o local para apurar as causas do incêndio. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Uma das suspeitas é que o fogo começou por causa de um curto-circuito no ar-condicionado, que ficava naquela parte da loja. Para conseguir controlar as chamas, foram necessários 6 caminhões do Corpo de Bombeiros. O incêndio de grandes proporções atingiu Capoeiras, em Florianópolis. O fogo foi tão intenso que o teto do imóvel desabou. As chamas começaram por volta das 4h da tarde e só foram controladas com 80 mil litros de água. Não havia ninguém no local. Um dos sócios da loja ficou observando o trabalho dos bombeiros sem entender direito o que havia acontecido. Na sexta-feira, ele tinha abastecido a loja com mercadorias para o fim do ano. Tudo foi destruído. O prejuízo aí, só de produto, nós temos aí em torno de 3.500 itens Tramontina, toda a linha. Então nós vamos nos assustar, eu não estou nem pensando nisso por enquanto. A Defesa Civil do Estado encerrou os trabalhos em Lages. A partir dessa semana, o órgão municipal assume e começa a entregar as telhas aos atingidos pela chuva através da demanda. Os moradores que não receberam o material até agora devem se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente, no bairro Coral, para solicitar as telhas. Nesta rua, a maioria das pessoas atingidas pela chuva de granizo já recebeu as telhas, mas nem todos. Seu Pedro ainda guarda o material. O pintor, que chegou a cair do telhado quando foi arrumar a lona no dia do temporal, foi um dos poucos na rua a não receber as telhas. Os eternistas grossos eles deram para várias pessoas, só que nós estamos esperando. A gente ganha um salarinho do INSS, não tem como comprar. Segundo a Defesa Civil, cerca de 30 mil telhas ainda devem ser entregues à população. A partir desta terça-feira, o atendimento começa a ser feito por demanda, em casas como a de seu Pedro, onde as telhas ainda não chegaram. Um bairro muito povoado, onde de repente atende 4, 5 casas, lá atrás fica uma residência, né, no final de uma viela ou no próprio terreno, uma residência sem receber a telha. Essa pessoa vem à Secretaria do Meio Ambiente, preenche o cadastro e aí o caminhão atende por demanda. No último sábado, a Defesa Civil Estadual concluiu a primeira etapa de entrega das telhas. Até agora foram distribuídas para cerca de 6 mil residências, 190 mil telhas. Nesta semana, o Exército foi dispensado e a partir de amanhã os trabalhos serão realizados apenas pela Prefeitura Municipal. Há 15 dias, uma força-tarefa entre Prefeitura, Defesa Civil Estadual e Exército tenta reconstruir Lages. Casas e carros foram destruídos pela forte chuva no último dia 13 deste mês. Cerca de 60% da cidade foi afetada. O ar seco mantém a terça-feira com predomínio de sol em todas as regiões e temperatura alta.
A mínima fica em 6 graus na Serra e a máxima em 32 no litoral norte, Grande Florianópolis e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 11 e máxima de 25 graus. No oeste e também no Vale do Itajaí, a máxima chega aos 30 graus. E agora vamos falar de turismo. Em Balneário Camboriú, os empresários do setor hoteleiro já se preparam para a temporada de verão. A expectativa é que o movimento seja maior do que no ano passado e que o faturamento possa cobrir os prejuízos deixados pela fraca temporada de inverno. Ainda faltam 2 meses para o Réveillon, mas neste hotel no centro de Balneário Camboriú, a procura por pacotes para o final de ano já começou. Em 2013, durante os últimos dias de dezembro, a ocupação dos hotéis chegou a 95%. Para o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes de Balneário Camboriú, a próxima temporada deve ser de recuperação, já que o último inverno não foi de bons negócios para a hotelaria. Em junho, a taxa de ocupação dos quase 19 mil leitos disponíveis na cidade chegou apenas a 21%, um dos piores índices dos últimos anos. Por 3 fatores. Primeiro, não tivemos feriados esse ano, foi um ano sem feriados. Depois, a Copa do Mundo, também as cidades que não foram sede também sofreram muito porque o brasileiro não viajou. E em terceiro lugar, o processo eleitoral também não facilitou para que os turistas se movimentassem. Nos meses de verão entre 2013 e 2014, Balneário Camboriú recebeu uma média de 600 mil visitantes por mês. Para o diretor de marketing da Secretaria de Turismo, nesta temporada, a meta é ultrapassar este número e registrar um crescimento de pelo menos 6%. Isso, todo o nosso trabalho de divulgação, Mercosul e Brasil, mostrando ao turista que Balneário Camboriú hoje ele tem o sol e mar, tem a gastronomia, temos o comércio, temos uma vida noturna espetacular e já referência nacional, né? Quem pretende passar as férias em Balneário Camboriú deve se apressar. Quanto antes for feita a reserva, melhor é o preço. Além disso, sempre é bom pesquisar para encontrar aquela opção que cabe no bolso. E a seguir, depois de 2 meses interditada por problemas estruturais, ponte que liga Rio Grande do Sul ao oeste catarinense é parcialmente liberada. E no norte do estado, segue sem previsão a duplicação de um importante trecho na BR-280. Após 2 meses interditada, a ponte entre Iraí, no Rio Grande do Sul, e Palmitos, em Santa Catarina, foi liberada em meia pista. Podem transitar pela meia pista carros, caminhonetes e vans. Os veículos que passam pelo local devem trafegar a 10 km por hora. Apesar das intervenções, os motoristas que trafegam pela ponte estão preocupados com as condições da estrutura. E eu fiquei com muito medo de atravessar, né? Não tem condições, eu acho, ainda. Só que eu não observo melhoras, né? Tá difícil, não tem outra opção. Mas tem que respeitar o problema, não podemos liberar a ponte para dar uma tragédia aí, né? Técnicos do DENIT e mergulhadores estão fazendo a restauração dos 2 pilares que dão sustentação à estrutura que cedeu. O pilar 12 ficou danificado e a ponte balançava quando os veículos passavam pelo local. Serão colocados 9 conjuntos de 27 cabos ligando a estrutura da ponte que fica próximo dos pilares 11 e 12. Os cabos de 25 metros vão reforçar a segurança, unindo as estruturas. Durante os 2 meses que a ponte ficou interditada para manutenção, motoristas como seu Flávio, que precisa atravessar os 2 estados para trabalhar, buscaram caminhos alternativos para chegar até seus destinos. E os caminhos alternativos, inclusive eu passei por hoje de manhã, está numa situação terrível, né? Terrível. Gasta mais. Não, além de gastar mais, você vê que é um descaso, uma despreocupação com as pessoas que transitam. E veja bem a importância dessa ponte aqui. Ela é uma coisa crucial. A ponte que liga Iraí, no Rio Grande do Sul, a Palmitos, aqui em Santa Catarina, foi construída na década de 70. Nesses 30 anos, não foi feito nenhum tipo de manutenção no local.
Por causa da interdição de 2 meses, o município de Palmitos acumula prejuízos. Principalmente na questão de oficinas mecânicas, restaurantes, hotéis e a questão também do comércio, principalmente na área do turismo. Nós aqui que somos do balneário de águas termais, nós somos muito prejudicados pela essa ponte que foi construída na década dos anos 70, não sofreu qualquer manutenção e ela não está projetada para o grande fluxo de caminhão que ela exerce. A duplicação de um dos mais importantes trechos da BR-280 no norte do estado segue com entraves. O pregão eletrônico realizado no mês passado parecia ser a solução, só que ao contrário da expectativa, as obras podem seguir sem prazo diante de brigas judiciais. Uma espera que se arrasta há anos e que pode ganhar novas e longas temporadas. O lote 1 da BR-280, um dos mais importantes, que liga a BR-101 às praias e ao porto de São Francisco do Sul, segue totalmente parado. A indefinição parecia ter fim com a realização do pregão eletrônico. A técnica Construções ofereceu a melhor proposta e venceu a licitação. O problema é que ela foi desabilitada pelo DENIT. A empreiteira é formada por ações da Delta, empresa envolvida em escândalos de corrupção e que não pode participar de licitações. Com isso, a Construcap de São Paulo, segunda colocada no pregão, foi declarada vencedora. Os próximos capítulos devem ter como cenário o Tribunal de Justiça. A técnica Construções entrou com um pedido de liminar para revogar a decisão do DENIT e voltar a ser declarada a vencedora da licitação. Essa briga judicial promete trazer ainda mais atrasos à duplicação do lote 1. Enquanto aguarda uma definição sobre a duplicação da rodovia para melhorar a logística e a economia da região, a classe empresarial assiste tudo com indignação. Esse trecho, na verdade, ele se torna um gargalo para o crescimento de toda a região. Hoje se fala em mais 1 ou 2 portos na Babitonga. E como é que você vai construir 1 ou 2 portos se o acesso continua o mesmo? O presidente da Associação Empresarial de Joinville também demonstra preocupação com o Canal do Linguado, que pertence ao trecho e não está previsto na duplicação. O problema também é que se fala muito na 280, mas existe um problema muito sério, que depois de resolvida essa questão jurídica, tem que se falar no Canal do Linguado, né? Que se duplica a rodovia, se chegar na ponte e não se fizer nada, o problema continua. Os lotes 2 e 3, que envolvem os trechos de Guaramirim e Jaraguá do Sul, estão bem mais avançados. Com empreiteiras definidas, eles seguem na fase de desapropriações para o início das obras de duplicação. E depois do intervalo tem futebol. Criciúma perde mais uma, estaciona a lanterna e direção do clube demite o técnico Gilmar Dalpozo. Ele vence o clássico contra o Avaí e fica ainda mais perto da Série A. Futebol no clássico catarinense da Série B deu Joinville na ressacada. Confira como foi. Clássico regional é assim. Rivalidade confirmada dentro de campo. Chance pro Jack. Chance pro Leão. Outra chegada do Avaí. Bola na trave do Joinville. Jogo com cara de empate, né? Porque teve tudo isso sim. Chance pros dois lados. E um jogo muito parelho. Podia até ser empate, viu? Mas isso se nos 10 primeiros minutos o Joinville não fosse arrasador. E se o Avaí não ficasse no completo apagão. 2 minutos de jogo e numa bola parada, Rogério subiu mais que todo mundo para cabecear. 1-0 Joinville. O tricolor ficou ainda mais confiante com o gol. Nada de se fechar. Fernando Viana sem chance para Wagner. E o Avaí é de mal a pior, mostrando nervosismo. Na volta para o segundo tempo, Emerson Maria fechou um pouco mais o time, colocando o volante Felipe Souto no lugar de Fernando Viana. Enquanto o Geninho quis mais ofensividade, tirando o Marrone e colocando o Bocão na lateral direita. E logo no comecinho parecia que as coisas iriam melhorar para o Leão. Falta na entrada da área, Carleto na bola e a bola foi para a rede, do lado de fora. Mas quem pensou que o Joinville ia parar e assistir se enganou. Olha o Edgar Júnior chegando. Quem acabou desanimando e diminuindo o ritmo foi o Avaí. E o Jack aproveitou para fechar a conta. Edgar Júnior tocou e Fabinho completou. Fim de jogo, Joinville líder 3, Avaí 0.
Se você não tiver condição de buscar força, se o elenco não tiver condições de buscar força, isso inclusive foi o que nós acabamos de conversar dentro do vestiário. Se você achar que não pode mais, que você perdeu a sorte, é melhor parar agora. Eu acho claro que você está mais difícil. Não adianta você ficar enganando o torcedor, está muito mais difícil do que estava algumas rodadas atrás. Conseguimos marcar 2 gols com 10 minutos, né? Isso arrefeceu um pouquinho o ritmo do Avaí, esfriou um pouquinho o ânimo do torcedor e nós conseguimos levar o primeiro tempo não de uma maneira tranquila, porque nós corremos alguns riscos, mas com o placar um pouco mais folgado, né? E pela Série A, 2 empates com gosto de vitória e mais uma decepção do Criciúma, que permaneceu na lanterna do campeonato. Na Arena Condá, um jogo bastante equilibrado, mas foi o Santos que abriu o placar, com essa cabeçada certeira de Bruno. O empate da Chape saiu depois de um cruzamento da direita. Leandro chutou, sem chances para o goleiro, 1-1. Com este resultado, o Verdão do Oeste ficou em 15º, com 36 pontos. Como eu disse, a dificuldade que nós temos de manter um pouco a posse da bola faz com que você vá à frente, erre, volte, vá à frente. Então, quando você não faz o gol no início, você não consegue, nós não conseguimos ainda ter o mando do jogo. Então, até por característica de jogadores. A característica de jogadores fazem isso. No Orlando Scarpelli, o Figueira recebeu o Cruzeiro, líder da Série A. O gol dos mineiros saiu num vacilo da defesa. Mas o alvinegro foi superior e quase descontou com essa pancada de Mazola. O alvinegro pressionou, até que o empate veio nesse chute canhonaço de Pablo, de canhota, 1-1. O Figueira, com 36 pontos, hoje é o 13º colocado da Série A. Tomamos um gol numa desatenção total, né, que a gente falou isso, cobrou e acontece, faz parte. Né? Os grandes jogadores também erram. Né? Eu vi o Zico errar pênalti na Copa do Mundo, Pelé errar pênalti, Maradona, faz parte. Todo mundo erra. E aí acabamos premiando o Cruzeiro num lance onde o Cruzeiro não mereceu o primeiro tempo, está ganhando de 1-0. Então seria a maior injustiça do mundo se o Figueira não tivesse pelo menos empatado a partida. Pelo que o Figueira jogou durante os 90 minutos contra o melhor time do Brasil. E num confronto direto em que o vencedor sairia da zona do rebaixamento, o Tigre levou a pior em Salvador. Depois de perder algumas chances claras de gol, o time do sul do estado acabou sendo derrotado por 3-1. Destaque para esse golaço de Edno de bicicleta. A diretoria do clube anunciou no início da tarde a demissão do técnico Gilmar Dalpozo. Foi depois da rodada do fim de semana que o técnico Gilmar Dalpozo foi demitido no Criciúma. A diretoria ainda não anunciou quem substituirá o treinador. Dia 5 de setembro de 2014. Acho que nós estamos fazendo a última tentativa para tentar não cair. As palavras do presidente do clube, Antenor Angeloni, no dia em que Gilmar Dalpozo era apresentado, demonstravam a esperança que existia com a chegada do treinador. Pouco mais de 50 dias depois, o Criciúma anuncia oficialmente a demissão de Gilmar. Foram 13 jogos, sendo 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 3 delas seguidas nos últimos 3 jogos. Neste tempo, o Criciúma sequer saiu da zona de rebaixamento. Uma campanha muito longe da necessidade do Tigre para se manter na primeira divisão. A situação é mais que complicada. Hoje a equipe ocupa a lanterna da competição, com 30 pontos em 31 jogos. Tem o pior ataque e a segunda pior defesa. Números que tornam ainda mais difícil a matemática para evitar o rebaixamento. De acordo com um site especializado em probabilidades no esporte, a chance de queda para a segunda divisão neste momento é de 93%. Restam ainda 7 jogos para o Criciúma. Destes, o Tigre precisa vencer pelo menos 5 para garantir os 45 pontos, número considerado base para escapar do rebaixamento. Ainda não está confirmado quem vai assumir o Criciúma até o final do campeonato, mas o auxiliar técnico Wilson deve ser o escolhido. E a seguir, emprego na construção civil sobe em setembro. E ainda o balanço das eleições neste segundo turno.
alta no país, o setor da construção civil tem oportunizado empregos. Apesar disso, a falta de mão de obra para suprir as necessidades é uma preocupação constante de construtoras e sindicatos. No país, o nível de emprego no último mês na construção civil teve crescimento de 0,28%. Foram 10 mil contratações com carteira assinada, somando no total mais de 3 milhões de trabalhadores nesse setor. Joaçaba, aqui no meio oeste, teve aumento de 128% no número de edificações em comparação com o ano passado. E com a demanda em alta, foram mais de 80 novas vagas no setor nos últimos meses. De acordo com o secretário do sindicato da categoria, há vagas em diversas funções, algumas com oportunidade de crescimento profissional. Hoje existe uma disputa do profissional qualificado dentro das empresas da construção civil. Então hoje a rotatividade que nós temos aqui na nossa região de Joaçaba é a rotatividade entre empresas da construção civil. O profissional mais qualificado, ele sai da empresa X, vai à empresa Y, porque ele está ganhando mais. Eu não vejo uma rotatividade hoje no mercado da construção civil perdendo mão de obra para outros setores, seja da indústria ou seja do comércio. Porém, apesar da oportunidade, as construtoras sofrem com a escassez de mão de obra. Nesta construção, estão trabalhando 16 funcionários. Mas, segundo o gerente de obra, esse número poderia chegar a 25 trabalhadores, se houvesse mão de obra qualificada. A empresa anuncia, é anunciada na rádio, nos meios de comunicações, mas a procura é pequena. A construção civil, ela cresceu bastante, o pessoal não qualificou para ter essa demanda, né? E as empresas também acho que não investiram muito, né? Não esperavam que ia faltar esse pessoal. Em Santa Catarina, quase 4 milhões de eleitores compareceram às urnas neste domingo para o segundo turno das eleições. O domingo de eleições foi de movimento intenso, mas sem registro de filas. Desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. Mais de 100 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. E ao contrário do primeiro turno, o sistema de biometria teve poucas falhas. E o retorno que tivemos dos cartórios eleitorais e dos mesários é que ocorreu tudo com tranquilidade, né? Cerca de 11 mil policiais militares trabalharam no domingo de eleições em Santa Catarina, mas a votação foi tranquila no estado. 6 pessoas foram presas por propaganda irregular e boca de urna. Em Indaial, no Vale do Itajaí, 2 homens brigaram em um colégio eleitoral e também foram detidos. O governador reeleito Raimundo Colombo votou por volta das 10 horas da manhã em Lages, na Serra Catarinense. É um momento importante para o país, um momento decisivo para o país, para nós construirmos um modelo novo, há necessidade de mudanças profundas. Dos quase 4 milhões de eleitores catarinenses que compareceram às urnas, 64% votaram no candidato à presidência do PSDB, Aécio Neves, contra pouco mais de 35% na candidata reeleita do PT, Dilma Rousseff. Quem votou ou não na candidata petista sabe que ela tem muitos desafios a enfrentar pelos próximos 4 anos. Ela tem que investir contra a corrupção, acabar com a corrupção. É o principal mal do Brasil. Se concentre mais a sua atenção com a política, não deixe cair os investimentos externos e continue com a política social que ela foi bem. Acho que nós temos que rever a questão da economia, né? Os indicadores, pelo menos, estão apontando que não são favoráveis. Acho que ela tem que dialogar com os empresários. Mais de 860 mil pessoas não votaram no segundo turno no estado. Quem não compareceu às urnas no domingo tem 60 dias após a votação para justificar a ausência. O eleitor deve comparecer a um cartório eleitoral ou fazer a justificativa pela internet. Os brasileiros que estão no exterior têm um prazo maior. São 30 dias após o retorno ao Brasil. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes que ligam a ilha ao continente. Movimento tranquilo nesse feriado do servidor público que foi antecipado para hoje. Belo fim de tarde em Florianópolis, 25 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.